Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar? O rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Verso de 31 ao verso 34. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo. Irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Verso 41 até o verso 47. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filhos dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. As fraquezas da força. As fraquezas da força, esse é o nosso tema. Deus amado, em nome de Jesus, pedimos que Tu venhas neste momento usar-me com poder e com autoridade. Desejamos tão somente ouvir Tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos escutar-te, ouvir-te. Este é o momento em que nós desejamos, portanto, tão somente ouvir a Tua santa e bendita voz. Sendo assim, que Tu venhas, por meio do Espírito Santo, falar conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. As fraquezas da força. Eu vou começar esta mensagem recorrendo à mitologia grega, já que nela existe um personagem que foi abatido porque existia uma fraqueza em sua força. O personagem é Aquiles, que foi um herói famoso por sua força, que possuía uma fraqueza, o seu calcanhar, já que
na batalha de Troia, foi morto quando uma flecha envenenada atingiu seu calcanhar. Um homem habilidoso, forte, temido, que tinha uma fraqueza, que tinha uma vulnerabilidade, o seu calcanhar. Aquiles é um personagem da mitologia que representa a realidade de que na vida, por mais hábil e forte que alguém seja, é impossível não possuir fraquezas. Todo homem, por mais forte que seja, possui fraquezas. É impossível existir na vida alguém, por mais forte, por mais habilidoso que seja, sem um calcanhar, sem uma fragilidade, sem uma fraqueza. 1 Samuel, como vocês sabem, narra um episódio muito conhecido, o embate entre Golias e Davi. Humanamente, nós podemos dizer que é o embate da força contra a fraqueza. Golias representa a força, Davi, a fraqueza fisicamente, humanamente. É certo que muitos, quando expõem 1 Samuel capítulo 17, se atém a Davi. Hoje eu vou me atrever a ter-me a Golias, que na narrativa de 1 Samuel representa o homem sem Deus que foi sucumbido, ou que caiu pelas fraquezas da sua força. Por isso que nós temos que entender desde já que a verdadeira força não está no braço, não está no dinheiro, não está na aguçidade intelectual, mas em Deus. Davi representa o fraco com Deus, sucumbindo o forte sem Deus. O forte sem Deus, meus irmãos, é fraco. E o fraco com Deus é forte. Golias representa o forte sem Deus. Davi representa o fraco com Deus. A fraqueza humana, montada na força divina, é mais forte que um exército composto por gigantes. A fraqueza humana, montada na força divina, é mais forte que um exército composto por gigantes. Por mais forte que alguém seja, a exemplo desse gigante, indiscutivelmente, é impossível não possuir fraquezas. E a maior fraqueza que uma pessoa pode possuir nesta vida, nesta existência, é viver sem Deus. Golias aqui representa os homens que vivem na vida sem Deus. São fisicamente fortes, são financeiramente fortes, são intelectualmente fortes, mas espiritualmente fracos, vulneráveis. A maior fraqueza que um ser humano pode possuir nesta vida, nesta existência, é viver sem Deus. E Golias aqui representa o forte que se torna fraco por estar sem Deus. Davi representa aqui o fraco humanamente, fisicamente, mas forte por estar com Deus. O nosso tema é as fraquezas da força. Não as fraquezas da força de Davi, mas as fraquezas da força de Golias. Porque por mais fraco que Davi fosse diante do gigante, a força que o envolveu o fazia mais forte do que um exército composto por gigantes. E por mais forte que esse gigante
fosse como era, de acordo com a narrativa de 1 Samuel 17, se tornou fraco. Este homem possuía fraquezas que envolviam a sua força. Quais são essas fraquezas? Em primeiro lugar, preste atenção, a autossuficiência. A autossuficiência. A primeira fraqueza de Golias foi a autossuficiência. Um homem forte, fisicamente, um gigante, mas fraco. Por ter sido, em primeiro lugar, autossuficiente. Se não, observem comigo o que diz o verso 8 de 1 Samuel 17. Notem aí, parou, referindo-se a Golias, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saiais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Verso 9, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Em outras palavras, Golias está dizendo o seguinte: eu sozinho vou resolver este embate entre nós, filisteus, e vocês, Israel. Autossuficiência. A primeira fraqueza da força desse homem foi a autossuficiência. Foi imaginar que podia resolver o problema do embate entre filisteus e Israel sozinho. Irmãos, o homem sem Deus pensa que é autossuficiente, que dá conta de resolver os embates que surgem na vida sozinho. A primeira fraqueza de um homem ou de uma mulher que pensa que é forte é a autossuficiência. É um indivíduo que pensa que pode resolver tudo sozinho. É um indivíduo que pensa que pode dar conta de resolver os embates que surgem na vida sozinho. E eu ouso dizer que esta é uma característica presente majoritariamente nos Golias da vida, isto é, nos homens e nas mulheres sem Deus. Porque nos Davi da vida não cabe autossuficiência. Em outras palavras, nos homens e nas mulheres que servem a Deus, não cabe autossuficiência. Porque estes entendem que podem, não porque são fortes, não porque, portanto, são autossuficientes, mas porque servem a Deus, mas porque tem Deus a favor deles. Todas as pessoas que batem no peito e dizem, nós podemos, nós vamos resolver, centrados na força do braço, centrados na força do dinheiro, centrados na força da inteligência, centrados na força da popularidade social, são fracos, porque fracassam, porque não dão conta de resolver sozinhos. A exemplo de Golias, a primeira fraqueza da força desse homem foi a autossuficiência. Talvez esta seja a fraqueza da força do seu casamento, a autossuficiência. Talvez esta seja a fraqueza da força do seu trabalho, da sua empresa, a autossuficiência. Fraqueza porque você não entende que você depende de Deus, que você precisa de Deus, que sozinho ou sozinha você não vai dar conta de resolver. Este foi o grande equívoco, primeiramente, de Golias, mas nós podemos entender com facilidade, porque este homem não temia a Deus. E esta, como disse, é uma característica majoritária de quem não teme a Deus, dos Golias da existência e não dos Davis da existência. Esta foi a primeira fraqueza da força de Golias, a autossuficiência. A segunda fraqueza da força de Golias foi superestimar o poder da carne e subestimar o poder da fé em Deus. Primeira fraqueza da força de Golias, que representa o homem sem Deus, foi a autossuficiência. Eu dou conta de resolver sozinho. Eu dou conta. Eu vou resolver o problema. A segunda fraqueza da força deste homem foi superestimar
o poder da carne e subestimar o poder da fé em Deus. Verso 42. Vejam aí o que diz o verso 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu, verso 43, a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Ele valorizou por demais o poder do seu braço, da sua força física, e subestimou o poder da fé em Deus. Golias enfrentou Davi apoiado no poder da sua carne, conquanto Davi enfrentou-o apoiado na sua fé em Deus. Versos 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Enquanto Golias estava apoiado no poder da carne, da força do seu braço, Davi estava apoiado na sua fé em Deus. Superestimar o poder da carne e subestimar o poder da fé é uma grande fraqueza. Volto a dizer, majoritária nos Golias da vida, nos homens sem Deus, não nos Davi da vida. Os Davi da vida da existência são os homens e as mulheres de Deus, que se apoiam na fé em Deus, que confiam demasiadamente em Deus, que recorrem a Deus. Golias diz: você vai me derrotar? De modo nenhum. Olha o meu tamanho, olha a minha força, olha o tamanho dos meus braços, das minhas pernas, olha o meu tamanho fisicamente. Você é um verme. Estava apoiado na força do seu braço. Irmãos e irmãs, 100% das pessoas sem Deus, melhor dizendo, vivem apoiadas na força do braço, da carne. Só percebem que são fracas fisicamente quando vem uma enfermidade, quando a saúde é atingida. Mas vivem a exemplo de Golias, achando que podem tudo, achando que podem resolver tudo na força do braço. É o esposo que acha que pode resolver o problema com a esposa na força do braço, e vice-versa. É o indivíduo que está na rua, que acha que pode resolver as questões que surgem, os embates que surgem na força do braço. Talvez a fraqueza até daqueles que são Davis, infelizmente, não majoritariamente, ante aos embates, e que por isso há fracasso, seja porque estão se apoiando na força do braço e não na força da fé em Deus. Se você é um Davi e não um Golias, ante aos embates, ante aos conflitos, ante as guerras que surgem no palco da existência, você vai se apoiar na sua fé em Deus e não na força do seu braço, da sua carne, não no seu tamanho, não na sua robustez, não no seu belo rosto, nos seus braços fortes, no seu tamanho, fisicamente falando, mas na sua fé em Deus. Golias diz: eu vou te derrotar, eu sou bom demais, eu sou um soldado experimentado, você é um jovenzinho. E Davi diz: você é tão forte, mas ao mesmo tempo tão fraco. Primeiro, porque você está apoiado em você mesmo, autossuficiência. Segundo, porque você está subestimando, porque está apoiado na força do seu braço, o poder da fé em Deus. Terceira fraqueza da força de Golias foi acreditar a vitória ao que potencializa a força física, suas armas, seus recursos. Versos 43 e 44. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires
a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou a Davi, o filisteu amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às beiras feras do campo. A terceira fraqueza da força de Golias foi acreditar a vitória ou a sua vitória ao que potencializava a sua força física, as suas armas. Ele diz: tu tens paus nas mãos. Em outras palavras, isso é um brinquedo. Eu uso uma espada, eu uso uma lança. É o que potencializa a força física, os seus recursos. Essa é a terceira fraqueza da força desse homem. É uma fraqueza que envolve a força humanamente de muitas pessoas sem Deus na vida, que acham que o que elas possuem fisicamente, os carros, os bens, as casas, os recursos, que potencializam o que elas são na vida. E por isso fraquejam, e por isso caem, e por isso sucumbem. Davi não se apoiou na arma que tinha, uma funda e algumas pedrinhas. Enquanto Golias acredita a sua vitória ao que podia potencializar a sua força física, as suas armas, Davi em Deus. Não está no que eu possuo, não está no que eu tenho. O que eu tenho é só um instrumento, é só um recurso. Talvez, irmãos, infelizmente nós estejamos vivendo momentos difíceis, de fracasso, porque nós estamos acreditando a nossa vitória é o que potencializa quem somos na vida, o que temos, o que possuímos. Isso é uma fraqueza. Esse homem acreditou que a lança, que a espada que tinha em suas mãos fosse capaz de acreditar sua vitória. Uma fraqueza que envolveu a sua força. Quarta fraqueza e última, que envolveu a força deste homem, de Golias, Davi, um homem com o coração voltado a Deus. Essa foi a maior fraqueza desse homem, da força desse homem, Davi, um homem com o coração voltado a Deus. Não foi o exército de Israel, não foi as armas dos soldados do exército de Israel, não foi a arma que Davi tinha no momento, não foi o tamanho de Davi, foi o coração de Davi voltado a Deus. A maior fraqueza dos inimigos de Deus são os Davis, homens e mulheres cujos corações estão centrados, estão rendidos, estão presos a Jesus Cristo. A maior fraqueza de um Golias é um Davi. A maior fraqueza da força do mundo é desprezar os Davis. A maior fraqueza da força dos algozes da igreja é desprezar a fé e o coração dos que estão, a exemplo de Davi, rendidos a Jesus Cristo. Quantos Golias, fortes fisicamente, fortes politicamente, fortes financeiramente, fortes socialmente, sucumbiram diante da igreja, formada por pequenos Davi na história da humanidade. Os Césares caíram, fortes fisicamente, fortes politicamente, fortes economicamente, fortes socialmente, mas fracos, porque diante de Davis, de servos e servas de Deus,
da igreja de Jesus Cristo, por mais forte que o homem seja, é fraco. A maior fraqueza de Golias foi Davi, da força de Golias, um homem com coração voltado a Deus. A fraqueza da força de Golias não foi temer o exército de Israel, foi enfrentar um homem com coração voltado a Deus. Davi, ele tenta convencer Saul dizendo: você está preso no que você está vendo. Eu sou pastor de ovelhas, e na condição de pastor de ovelhas, em um determinado momento, eu tive que matar um urso e um leão. Não porque eu sou forte, não porque eu sou habilidoso, mas porque Deus está comigo. O tempo todo, Davi estava tentando dizer a Saul e aos soldados do exército de Israel, que estavam amedrontados, que tudo tinha a ver com a fé em Deus, e não com a força do braço, e não com a força física, mas com a fé em Deus. Porque a maior fraqueza de um homem forte fisicamente é a autossuficiência, é subestimar a fé em Deus. Em síntese, é viver na vida sem Deus. A maior fraqueza de uma pessoa, de um ser vivo, por mais forte que seja humanamente, é viver sem Jesus Cristo. A maior fraqueza dos gigantes da vida, dos poderosos da vida, dos políticos, dos empresários, dos ricões, economicamente falando, é viver sem Jesus Cristo, é não ter Jesus Cristo. E a maior força dos pequenos Davis, por mais simples e desprovidos de recursos que sejam, é Jesus Cristo. Nada é maior do que Jesus Cristo, nada é mais grandioso do que Jesus Cristo. A maior força diante de Jesus Cristo se torna fraqueza. O maior império, o maior exército diante de Jesus Cristo se torna fraco. Basta um homem com o coração voltado a Deus para derrubar um gigante. Basta um homem. Ele pediu: me dê um homem. O gigante, me dê um homem. Selecione dentre vocês um homem, para nós encerrarmos esse embate. E o homem que se apresentou não chamava atenção fisicamente, não tinha sido soldado, portanto não sabia manejar uma espada. Tanto é que quando ele é apresentado a Saul, Saul tenta vestir-o com sua armadura, e a sua armadura não cabe em Davi. E Davi diz, em outras palavras: não, eu vou do meu jeito. Eu não sou autossuficiente. Eu não subestimo ninguém. Eu simplesmente estou dizendo isso não porque eu sou arrogante, não porque eu estou subestimando, porque eu confio no meu Deus. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, Davi, que todos os dias enfrenta gigantes. Não se esqueçam que todo homem sem Deus, por mais forte que seja, é fraco. E você, um simples Davi, sem recursos, é forte, porque você tem Deus, Jesus Cristo em sua vida. Confie em Deus. Viver centrado em si mesmo ou em si mesma é o que tem a ver com os Golias, com os ímpios. Viver sem se apoiar em Deus é o que tem a ver com os Golias, com os ímpios. Viver achando que é você que vai dar conta de resolver suas questões, seus problemas, tem a ver com os Golias, com os homens sem Deus. Seja um Davi. Não importa a dificuldade que você esteja passando, o tamanho dela, confie em Deus.
Confie em Deus. Toda força sem Deus possui fraquezas. Todo Aquiles possui um calcanhar. Basta uma flecha envenenada atingindo-o, isto é, o seu calcanhar, para derrubar, para matar. Que Deus nos abençoe. Ponha-se de pé. Eu quero que você, nesse momento, em nome de Jesus, se coloque diante de Deus e peça a Deus para encher o seu coração de esperança, de confiança. Peça a Deus para fazer com que você venha se descansar. Peça a Deus para fazer com que você, diante dos embates, diante dos problemas que surgem o tempo todo, venha confiar demasiadamente em Deus. Seja um Davi, não seja um Golias. Você não dá conta, eu não dou conta, nós não damos conta. Joelho no chão, confiança em Deus. Deus amado,